Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar avançando prejudicado. Esse ambiente, né, gente? Assim, a Ana, gratidão, Ana, por essa voz belíssima, criando assim uma atmosfera de muita paz, essa casa que nos acolhe com muita luz, com muito amor, que com a graça de Deus todos possamos encontrar aqui nesse lar o que viemos buscar: o aconchego, as boas vibrações, as respostas, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Estamos aqui mais uma vez em Teu nome, Jesus, para aprendermos, aprimorarmos e seguir da melhor forma os Teus ensinamentos, compreendermos, elaborar e colocá-los em prática, sempre que possível. Assim seja. Bom dia a todos. Que bom. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação enorme a gente sair de casa, entendeu? E vir para um ambiente desse. É algo assim fenomenal. É a coisa mais chique do mundo. Pensem bem vocês. Eu saí de casa e fui para uma congregação religiosa, não importa qual foi. Estou ali sendo amparado pelos Espíritos amigos. E creio que hoje nós vamos ter uma prova concreta de como a ação dos Espíritos é especial, maravilhosa e magnífica. No final da minha fala eu vou provar para vocês que nós temos uma espiritualidade hoje, bons amigos espirituais trabalhando profundamente em nome do Cristo para que a Terra faça de fato e está caminhando fortemente para a regeneração. Por isso que está essa bagunça toda aí, por isso que nós temos esse título aqui. E o legal de tudo, que esse livro, o Palavras da Vida Eterna, ele foi escrito, deve ter sido, o Chico deve ter recebido ele em 1962, 63, porque a primeira edição dele é de 1964. Essa minha aqui é do ano 2000, quer dizer, nós estamos em 2025, essa aqui já tem 25 anos. Naquela época, lá atrás, em 1964, e bem antes até, desde nosso lar, desde os primeiros Parnaso de Além-Túmulo, enfim, desde o início do trabalho do Chico, que a espiritualidade vem sempre avisando: o momento é grave, o momento é difícil, mas não se desespere. Jesus, há 2025 anos atrás, enquanto encarnado na Terra, falava isso: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo passando por tudo que ele passou. Nós estamos nessa semana, numa semana bastante interessante, por dois eventos significativos. O primeiro deles, saiu mais 2 novos episódios da série The Chosen, Os Escolhidos. Inclusive ontem eu fui assistir o momento em que Cristo chega no mercado. Eu vou dar um spoiler: chega no mercado e vê aquele tumulto e troca de dinheiro. Tudo que não era para ser num ambiente que era para representar Deus estava acontecendo. A cena é importantíssima quando ele pega, tira da bolsa um chicote e daí para frente assistam. Bom, o que acontece? E um outro evento também grandioso: a morte do Papa Francisco. Tem movimentado muito.
E o interessante é que eu tenho acompanhado isso de perto, por conta do trabalho que eu faço como radialista, mas também como jornalista que sou. E os assuntos, eles estão muito divergentes. Uns falam que o Papa Francisco era um anticristo, outros falam que não. Então uma confusão danada. Até espíritas também entraram no meio, então é um negócio de doido. Mas tem algumas falas dele, porque hoje eu sou estudioso de redes sociais, sou formado nisso pela UERJ. Tenho pós-graduação exatamente em tecnologias digitais, não para consertar o humor, não para fazer o que você faz, que é muito importante, é muito legal, mas conhecer através da comunicação como que uma rede social funciona. Então, ela pode ser danosa, como é na maioria das vezes, mas pode ser também uma ferramenta incrível para a gente saber das coisas direto da fonte. Por exemplo, sempre escutamos histórias nos centros espíritas do Chico Xavier, através de outros. Então, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Essa é a verdade. Existia. Por exemplo, quando se conta a história do Chico Xavier no avião, que ele ficou desesperado, normalmente é uma forma muito econômica de contar, porque hoje você consegue ver através do YouTube ou através do Instagram, enfim, da rede social, o próprio Chico Xavier contando a passagem dele próprio. E ele realmente ficou desesperado. E quem não ficaria dentro de um avião balançando, aquilo vai cair, não vai cair, não vai. Você tem amor à sua vida, você vai, tá tudo bem. E quando o Emmanuel chega e fala para ele: Chico, por que esse desespero? O troço está caindo. Se você for morrer, morra com dignidade. Ele olhou e fez assim, de jeito nenhum, começou a gritar, rezar Pai Nosso, com os católicos que tinha lá. Então, quer dizer, ele próprio conta isso. E hoje tem uma infinidade de vídeos que estão sendo divulgados de coisas que a gente talvez nunca tenha visto sobre o Francisco, o Bergoglio. Então, é um cidadão que tem uma mensagem bastante importante, muito simples, e que fez a inclusão dentro de uma congregação religiosa que marcadamente e infelizmente preza muito pela riqueza, pelo bem material, por coisas que ainda lembram aqueles lá de trás da época de Cristo, e não estou fazendo nenhuma crítica absolutamente, mas lembra muito os fariseus, lembra muito aquela turma que vivia de uma aparência, mas por trás era complicado. E aí o cara vem e quer incluir desvalidos, quer incluir, como Jesus fez, né? Quer incluir pessoas que são segregadas pela sociedade, pessoas que a gente acha que são diferentes, não são as mesmas. É uma coisa muito complicada. E aí a gente pensa, por exemplo, igual uma espírita que hoje está muito em evidência, a Marise, que é lá de Brasília, ela fala uma coisa fenomenal. Quando você pensa nisso, você atua com preconceito. Espírita preconceituoso está no lugar errado. Porque nós já vivemos em todas as peles, nós já vivemos em todos os cantos desse mundo. Nós já usamos todo tipo de dinheiro, isso não sou eu que estou falando. Manuel Filomeno de Miranda fala isso no livro da Regeneração Planetária, e o próprio André Luiz, no livro Coragem, do Chico Xavier, ele diz que esta é a melhor das nossas encarnações, mas em momento nenhum ele disse que seria fácil. Aí que está a diferença. Nós estamos a melhor, nós temos todos os recursos. Quantos automóveis estão parados aqui, que nós viemos de carro, ou temos ônibus, mesmo que hoje é domingo, demora um pouquinho mais, mas vai passar aqui na frente, é só você acompanhar o horário. Quando saímos daqui, nós vamos para casa, nós vamos fazer os nossos almoços, nós vamos almoçar bem. Mais à tarde, quem gosta de um joguinho de futebol vai ligar sua televisão, vai assistir, tem um canalzinho de streaming em casa para assistir uma série. Então, os recursos, eles estão aí. O que está faltando? Aí eu vou ler o texto, que é o estudo 176, e eu quero até agradecer a compreensão aqui da casa, que esse estudo estava marcado para domingo passado, mas sábado passado eu tive um evento que eu fiz em Leopoldina, e eu acabei ficando por lá, porque a minha filha, que trabalhou muito tempo aqui nesse centro espírita, a Paloma, né? Hoje ela está no Tintim, lá em Leopoldina, e eu falei, vou aproveitar, vou ficar na casa dela, vou passar a Páscoa. E eu agradeço muito aqui ao centro por ter compreendido. Então nós vamos fazer o estudo que era para ter sido feito semana passada, exatamente hoje. E é o Dia da Incerteza, escrito em 1962, 63, recebido nessa época. Naquele período, nós estávamos num rebuliço muito grande no planeta Terra. A
pouquíssimo tempo tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o que se construiu de bomba atômica nesse mundo foi uma coisa absurda, e muitas ainda estão aí, algumas sendo desligadas e as pessoas não sabem como. Simplesmente aquele artefato não funciona mais. Quem desligou não fui eu, né? Então era um momento muito dramático do mundo de um modo geral. Muitas guerras ainda, muita distensão, como está hoje. Interessante, né? Nós estamos em plena guerra lá no leste europeu, continua firme. Então, se a gente pensar lá naquela época, quando Emmanuel ditou esse trabalho de Chico Xavier escreveu, já antevendo também o futuro. Cristo já fez isso, outros antes de Cristo também já anteviam o futuro. Então o texto diz o seguinte: para qualquer de nós chega o minuto das grandes hesitações, para todo mundo, sem exceção. Ah, mas o sujeito é muito rico, o sujeito tem um poder incrível. Vai ter problema, não tem jeito. Nós estamos no planeta ainda de provas e expiações. Então nós temos que dar conta dos nossos recados, trabalhando por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que de repente, aquele deschofre, que é uma outra palavra mais antiga, todo o nosso esforço parece perdido. Está empenhado naquilo, de repente. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos a vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais requisitamos as luzes. Vou contar sobre isso aqui, uma passagem do cantor Tim Maia, que sempre foi um cara extremamente atrapalhado. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Vamos voltar no tempo, lá na época do Plano Collor. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Pode ser um sentimento, pode ser uma desventura financeira. O sujeito estava muito bem, de repente quebrou, foi à falência. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que reconhecemos e ficamos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e também sustento. A hora da incerteza e, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é momento de fazer luz. Então, desculpa, eu só vou dar um cortezinho aqui, porque eu sou muito atento a alguns detalhes, e eu não sei se todos sabem. Vocês sabem o que significa a parreira, a uva? Vocês já viram uma parreira de uva? Como é que ela é delicada? Como é que é bonito? Lá onde eu moro, lá no Eldorado, tem uma vizinha, logo na esquina da minha rua, ela tem, agora está um pouquinho seco, está bem ruim, né? Ela parece que morreu. Aí quando vai chegando ali para outubro, ela começa a aparecer. É uva Itália, sem caroço. Um dia ela me deu algumas. Nossa, isso é uma delícia. E ela falou: não precisa cuidar muito não, só jogar uma aguinha aqui que ela mantém. Aí quando vai chegando em novembro, ela começa a ficar vistosa, e em dezembro você já vê os cachinhos, e é muita coisa. Então a gente pensa, por que, apesar de que o Espiritismo ele não vive de símbolos, mas por que a parreira de uva, a uva, enfim, seria, digamos assim, um símbolo do Espiritismo? O Allan Kardec recebeu essa imagem através da espiritualidade amiga. A parreira de uva é o símbolo do Espiritismo porque, na visão dos espíritos superiores, representa o trabalho do Criador. É tão singelo uma parreira de uva, é tão bonito, a uva é tão bonita, é uma fruta tão diferenciada. A ligação entre o corpo físico e o espírito. A videira representa o corpo físico. O suco da uva, o licor da uva, representa a evolução do espírito. Quem trabalha com vinho, quem trabalha com
uva, com suco de uva, principalmente no sul do país. Tem uma maneira muito particular de cuidar daquilo para poder ter um produto de primeiríssima qualidade. E o cacho da uva simboliza a alma ou perispírito, tão suave, tão singelo, que é o véu que envolve o espírito e o liga ao corpo físico. Quando você pega uma uva e saboreia ela, e principalmente sendo uma uva Itália, por exemplo, doce, ela te dá um prazer assim, dispara no seu cérebro alguns elementos químicos, dando um prazer enorme. É isso que é a nossa vida. A nossa vida não é feia, horrível. A nossa vida é bela, é bonita, é gostosa, é saborosa, é interessante. Não existe ninguém nesse mundo que seja desinteressante, mas também não existe ninguém nesse mundo que não vai ter um dia que vai ser ruim. Bom, eu gosto também, nas palestras que eu faço, de chamar a atenção para a evolução do planeta. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre a comunicação. Hoje eu quero falar especificamente sobre medicina e transporte. Hoje em dia, nós temos modelos de transportes. Para vocês terem uma ideia, tem um autor chamado Jonathan Crowley, que ele escreveu um texto a respeito do início do século XIX, quando surgiram os primeiros automóveis. Foi um problema seríssimo, porque as pessoas tinham medo. Porque você estava acostumado a um sistema de transporte por tração animal. De repente aparece um troço que não tem um cavalo puxando. E aquilo fazendo um barulho típico. Então, esse Jonathan, ele resgatou algumas manchetes de jornais da época, né? Aí tem uma que essa eu guardei profundamente, porque na época que eu estudei a tecnologia lá no Rio e estudo até hoje, a gente fazia um contraponto de como as tecnologias impactam na vida do ser humano, como elas mudam. Às vezes a gente nem percebe. Para vocês terem uma ideia, o telefone celular foi criado para trabalho e hoje ele é uma máquina de entretenimento. Tem gente que anda na rua assim, você já viu? Outro dia eu andei atrás de uma dona com o meu carro, uns 3 minutos. Ela estava no meio da rua. Aí de repente ela olhou assim: ó, quem atravessou? Eu falei: tudo bem, bom dia, sem buzinar nem nada, porque o buzina vai ter um ataque cardíaco, aí a coisa fica ruim. Mas o carro trazia um transtorno muito grande quando ele foi introduzido. Inclusive tem uma manchete de jornal lá de século XIX, foi no final, início do século XX, mais ou menos, um pouquinho antes, dizendo: um atropelamento aconteceu, vamos trazer para cá, na Avenida Rio Branco, quando um automóvel, esse troço inventado que não deveria ter sido inventado, a uma velocidade absurda de 35 km por hora, atropelou uma senhora. 35 km. Então, mas não teve jeito. Daí para diante, hoje, é normal. O Juiz de Fora, até um tempo atrás, tinha, se não me engano, 2 pessoas por veículo. O Juiz de Fora tem uma quantidade de automóveis incrível. Nós temos os modelos de transporte hoje, eles são totalmente diferentes. Quem aqui já andou de avião? Legal, não dá um medinho danado, né? Você não tem que começa a subir assim, mas é um transporte seguro. Imaginem vocês. Nesse início de ano eu tive o prazer de conhecer o sul da Bahia, não conhecia. Eu fui para uma cidadezinha chamada Prado, muito bonitinha, encravada no sul da Bahia. Fica mais ou menos a umas 4 horas de Porto Seguro. Em Porto Seguro e tal, e fui para Prado. Muito bonito, as praias são muito bonitas, os lugares, um povo muito legal, muito bacana. De Juiz de Fora até Prado, de carro, você vai gastar pelo menos 13 horas. 13 horas. Contando com a possibilidade de não encontrar os caminhões de trem que carregam cana-de-açúcar lá no estado do Espírito Santo. Se você pegar 2, 3, 4, você vai andar atrás deles um bocado de tempo, porque a 101 é pista simples, ou vai pela 116, mas enfim. Se você vai para o Rio de Janeiro, coisa de 2 horas e meia de ônibus, chega no Rio e entra num avião, com 1 hora e 15 minutos, ele está em Porto Seguro. Então veja bem, você tem uma economia e um ganho de tempo muito grande. Daqui para o Rio de Janeiro, nos anos 70, alguém aqui possivelmente já deve ter passado por isso, se parava no Piabanha, nem existe mais. Demorava no mínimo 5 horas para você ir de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Hoje, de ônibus, dependendo do horário, se não pegar trânsito lá na Baixada Fluminense, o motorista vai fazer com 2 horas e meia, estourando 2 horas e 40. De carro, então, sem necessidade de abusar e não passar dos 35 km por hora, você vai chegar com 2 horas no máximo.
Se não tiver engarrafamento também, ali na Baixada Fluminense. Daí para frente é só ir para o seu destino. Então o transporte hoje, ele, aqui no Brasil, ele razoável. Lá fora, então, Suíça tem trem para qualquer lugar daquele país. Qualquer lugar. Eu quero pegar um trem do Borboleta aqui, ou de São Pedro, desculpa, Borboleta é lá, aqui de São Pedro para Benfica, vai passar aqui. Aí eu quero pegar um trem aqui de São Pedro, eu quero ir para Vila Ideal, vai passar um trem aqui. A Suíça tem trem para tudo quanto é lugar. Qualquer lugar que você quiser ir, você tem transporte. Você atravessa a Europa através da linha férrea. Enfim, trem-bala na China, na Europa, na Alemanha, pista de autobans na Alemanha, que você pode andar 150, 160 km por hora com seu automóvel, extremamente seguras. Bom, e uma outra parte que a gente tem que pensar sobre a evolução, ela vem no ramo da medicina. E eu peguei uma atividade médica que hoje ela tem uma responsabilidade muito grande e lida com patologias que normalmente não têm cura, mas que têm resoluções bem importantes nos dias atuais, que é o ramo da reumatologia. Especificamente, eu tenho dois amigos médicos e os dois são espíritas. Um é muito conhecido, Ricardo Baesso, grande médico reumatologista, e o outro é o Dr. Eduardo Aires, também grande reumatologista, estudioso da reumatologia. Para vocês terem ideia, no campo da reumatologia existem diversas doenças, dentre elas algumas muito famosas como artrite, artrose, fibromialgia, enfim. E tem umas, lúpus, psoríase, e essas patologias elas não têm, talvez no decurso da vida do ser humano, a partir do momento que ela surge, ela não tem uma cura específica, ela vai ser curada. Mas existem casos de remissão, existem casos em que você vai ter um tratamento adequado nos dias atuais. Por exemplo, dentro desse campo da reumatologia e das patologias, existe uma doença que me é muito cara, se chama EA, espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante é uma patologia que nos primeiros momentos da sua apresentação, principalmente em homens jovens, acomete mulheres também, mas mais homens jovens, 19 anos, 20 anos, começa com uma dor que é difusa, pode ser na perna direita, pode ser na perna esquerda, e ela acaba sendo confundida com problemas ortopédicos. E normalmente a pessoa vai a um médico ortopedista. É receitado lá um anti-inflamatório, ela tende a melhorar, né? Como o corpo ainda está jovem, ela vai ficar melhor. Mas daí a pouco aparece de novo, e daí a pouco aparece de novo, e pode acontecer outras patologias ligadas à principal. Uma delas se chama uveíte anterior, que é uma inflamação que dá em qualquer um dos olhos, normalmente um ou outro, pode acometer os dois. É uma inflamação muito chatinha, de curso demorado para resolver. Acontece que as células que estão no humor aquoso, que é essa água que reveste o globo ocular, essas células elas começam a perder a vida e elas vão entupindo o olho, e o olho tem um canalzinho de passagem nesse humor, ele vai para dentro, é limpo, essa água volta, vai e entope. Aí a vista da pessoa começa a ficar como se tivesse uma nuvem, vai ficando nublada, e uma dor bem forte acomete o olho da pessoa. Ela é benigna, tem tratamento, corticoide tópico, às vezes é necessário tomar também para poder andar um pouquinho mais rápido, porque é uma doença autoimune, é o seu corpo agredindo a você mesmo. Existem outras situações. Normalmente, ela vai criar uma esclerose na parte da região sacroiliaca, e se não houver tratamento adequado, ela vai fazer com que a pessoa desenvolva uma condição chamada coluna de bambu, que é a pessoa ficar assim. Chegou aqui, aí não tem mais jeito, não volta. Ela vai soldando a coluna da pessoa, vai soldando. Aí vocês perguntam, como é que você sabe tudo isso, Gil Horta? Porque eu tenho espondilite anquilosante desde os 19 anos de idade. Eu possuo essa doença, já tive diversos casos de uveíte. Já tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos que ela deu uma paradinha. Possivelmente, acredito eu, uma vez uma médium me falou que era para eu pensar que eu mesmo pudesse ter pedido isso.
para alguma situação, não sei. Mas ela está paradinha em mim, só teve uma pequena esclerose na sacroiliaca, mas ela responde mais por conta dos olhos. Aí vem aquele pensamento: o que a gente anda vendo que precisa ser retirado? Onde estamos indo que precisa ser evitado para que se evite a presença dessa energia? Leva a óbito? Não, mas é bastante chato, é bem complicado. Mas na época que eu tive isso, o único medicamento que funcionava, que retirava, por exemplo, as dores, se chamava butazolidina. Funciona até hoje. Esse remédio deve custar uns 5 reais na farmácia. Ele funciona, é um anti-inflamatório potente, mas é tóxico igual. Nossa mãe do céu, se você usar continuamente, você vai ter problema sério. Aí sim, problema no fígado e tudo, mas ele não tinha outro recurso. Atividade física. Quem é que faz atividade física com dor? É muito complicado. E uma dor que você não sabe de onde vem, não é um músculo que está doendo. Hoje, nos tempos atuais, o tratamento só sofre com EA quem quer, porque a própria rede pública também oferece. Hoje existem, conversei com o Ricardo Baez semana passada, existem tratamentos que são chamados biológicos. A pessoa toma uma injeçãozinha desse tamanhozinho na barriga, subcutânea, e fica ali 6 meses tratando. Se houver recorrência de uveítes e tudo mais, existem tratamentos de 2 anos com também medicamentos biológicos que vão retirando isso. Aí dá tempo do corpo se resolver por si só. Não tive que fazer nenhum tratamento desse até hoje. Eu estou citando esse exemplo particular porque às vezes a gente vê a pessoa, a gente pensa assim: pô, esse aí está sempre bem, está sempre legal, está sempre alegre, está sempre feliz, mas ninguém está excluído desse dia da incerteza. Um outro dado bem importante: onde a espiritualidade pode nos ajudar? Onde os espíritos podem fazer com que as coisas andem um pouco mais rápido? Jesus disse, e disse bem: orai e vigiai. Não é? O doutor Ricardo Calil é um dos grandes médicos cardiologistas da USP, professor da USP lá em São Paulo. Ele trabalha também, se não me engano, no Beneficência Portuguesa, naquele outro grandão lá de São Paulo, não está me falando o nome agora. E ele é médico cardiologista dessas figuras todas, artistas e tal. A primeira pergunta que o Dr. Ricardo faz quando a pessoa vai fazer uma consulta com ele pela primeira vez essa é a primeira pergunta: você tem religião? É a primeira pergunta. A pessoa está morrendo, o coração está parando, está tendo um ataque cardíaco, então, brincadeira, né? Mas a pessoa está com um problema de coração e tal. Mas quando a pessoa senta em frente dele e pergunta: você tem religião? Independente de qual seja. Tem. Aí, ok, vamos começar a trabalhar. E ele trouxe uma informação, agora recente, foi divulgada num post de rede social, dizendo que isso também foi falado pelo Dr. Alexander, que tem um trabalho muito bacana aqui na UFJF, sobre religiosidade, sobre espiritualidade, lá no NUPS. Criou uma comissão sobre espiritualidade. Por quê? O sujeito faz o tratamento, ele toma todos os medicamentos certinho, mas não melhora. Está sempre ruim. Então, o que precisa a mais para que esse elemento possa melhorar de fato? Se não vai ter uma cura, mas ele possa passar por aquilo de uma forma mais digna. O Eduardo Aires deu um exemplo agora recente lá no vídeo, numa palestra que ele proferiu lá numa quinta-feira, dizendo que uma paciente dele, internada na Santa Casa, bem ruimzinha já, com problemas graves de reumatológicos e também patologias do coração, ela definhava assim, ele ia lá e não conseguia compreender, porque ela estava medicada, ela estava sendo cuidada, mas definhava muito rápido, porque a pessoa não acreditava em nada. Nada, absolutamente nada. É muito ruim, é um vazio muito grande. A pessoa não ter assim ao que se apegar. Eu não acredito em Deus, mas pense em alguma coisa, pense no universo. Eu não acredito em Jesus. Tudo bem, ok, não acredito em Jesus, mas pense em alguém que trouxe uma normativa mostrando que através do amor por si principalmente, através da caridade, através de um bom coração, através de mudar o rumo dos pensamentos,
pensa que alguém deixou alguma coisa escrita que funciona, que dá certo. Então, o que eles querem, cientistas da medicina, saber como que essa espiritualidade, não pensando em centro espírita, pensando em igreja, não é isso. Como que uma pessoa que tem uma centelha de Deus dentro de si, que professa, porque às vezes a pessoa não vai em lugar nenhum, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que se preocupa com o outro também, não só em si, é uma pessoa que sabe dividir, é uma pessoa que sabe atuar na comunidade, que atua na comunidade. Não vou na igreja, não quero nada disso, mas é uma pessoa ativa, que reconhece que o outro também tem dor, que não só ela, que às vezes um aperto de mão, um abraço, um oi, um bom dia, funciona melhor do que você arrancar 100, 200, 300, 500 reais do bolso e dar para a pessoa. Uma outra experiência própria estava exatamente no terminal rodoviário Padre Henrique Otti, que ficava atrás da rodoviária do Rio, esperando o ônibus que ia me levar para a UERJ. Lá longe vi um sujeito carregando uma caixinha de sapato. Aí quando ele parou, estava cheio de gente, um monte de gente, aqui, Rio de Janeiro, grande centro. Depois ele parou em frente a mim. Oi, boa tarde. Falei, boa tarde. Posso te pedir uma coisa? Eu já ia falar, eu não tenho, estou com pressa. Normalmente essa é a resposta que normalmente a gente dá, né? E hoje em dia o dinheiro está tão, o dinheiro físico, né? Está tão complicado você ter dinheiro mesmo. Então hoje em dia você está trabalhando muito com cartão, Pix, enfim. Ele pegou, eu posso te pedir um abraço? Falei, pode. Aí o cara veio, deu um abraço, então saiu. Aí tipo um senhor do meu lado, você tá doido, você fazer um troço desse, o cara podia te assaltar. Eu falei, como? Se o cara estava com as mãos para cima, deu um abraço e foi embora. Porque já vem aquela coisa armada, tudo bem, você está no Rio de Janeiro, uma cidade complexa. O cara só queria isso, um abraço. Foi dado, seguiu o caminho dele. O que isso fez na cabeça desse elemento? Às vezes uma palavra que você dá à pessoa, a pessoa chega aqui, você percebe uma figura nova aqui no centro espírita, você vê que a pessoa está um pouquinho atormentada, aí você senta do lado, começa a puxar um assunto, aí a pessoa conta alguma coisa de uma situação difícil, você pega, sabia que a nossa casa aqui tem um atendimento fraterno? Você quer conversar com alguém agora? Eu gostaria. Aí de repente vai, chama um trabalhador da casa, a pessoa senta, conversa, e aí há um esclarecimento, ela sai dali com uma chavezinha virada. Bom, ninguém está imune ao dia da incerteza. Chega um minuto de grandes provações, todos nós já passamos por isso, na família, com algum ente familiar, algum ente querido, com nós mesmos. Em algum momento a coisa pode degringolar. Estava tudo bem, tudo ótimo, até semana passada eu estava num festão. Nossa Senhora, chegou hoje, eu acordei mal, eu não estou legal, fui no médico, descobri alguma coisa. Ou então, aconteceu alguma coisa com o meu trabalho, ou então eu fui demitido, ou então, tem sempre o ou então. Estava tudo bem. Mas o que eu vou fazer para poder enfrentar essa dificuldade? No meu caso, eu não fiquei esperando que a doença me eliminasse. Eu fui aprender. Inclusive, a primeira médica que me atendeu, a doutora Olga, eu cheguei para ela e disse, eu quero saber o que é isso. Não precisa e tal. Na época não tinha internet como tem hoje. Isso era lá em 1987, 86, 87. Não tinha internet. Com muito custo, ela me prestou um livrinho fininho, que ela deve ter olhado assim nos livros dela sobre a patologia. Ela olhou, pegou aquele que tivesse menos informações danosas e me emprestou. Aí foi a partir dali que eu comecei a falar, bom, tem que fazer isso. E eu fui procurar não só ajuda médica, mas ajuda em mim e outras coisas. Hoje em dia, quando a minha sacroiliaco começa a dar uma berradinha, começa a querer doer, eu mesmo resolvo o problema, porque eu aprendi com um amigo meu que é fisioterapeuta. Eu não deixo ninguém perto para ouvir, porque dá um estalo feio. Então, mas eu mesmo me manipulo, eu mesmo destravo ela. O líquido sinovial, que é um produto nosso, que é muito bom, ele passa por ali e resolve o problema, como se fosse um óleo lubrificando a engrenagem. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que
todo o nosso esforço parece perdido. Vou citar um exemplo bem material. Todos, espero que todos possam estar nessa condição, mas um sonho da pessoa é ter a casa, a sua própria casa. Moro de aluguel, mas eu estou conseguindo um dinheirinho a mais aqui e tal. E aí você vai construindo aquela coisa, aquele monumento, a casa que você queria, com os quartos que você queria, com a sala, com a cozinha, e de repente uma chuvarada, um desabamento, um barranco. Quantas pessoas aqui em Juiz de Fora se viram numa situação de profunda tristeza com o caso da Encol, lá nos anos 80, uma grande construtora, existem, se vocês verem ali no alto dos passos, eles foram completados pelos próprios donos, eles fizeram uma vaquinha para completar. Ali atrás do HPS, dando um pouquinho para frente, em frente onde é que tem a entrada do Bahamas, ali tem os 2 ou 3 prédios muito bonitos. Os apartamentos da Encol eram coisas assim incríveis. São prédios muito bonitos, aqueles prédios eram da Encol, eles ficaram parados muito tempo. Da construtora Bessa Júnior, mesma coisa, fizeram vários empreendimentos imobiliários e de repente deu uma quebradeira. Um conhecido comprou um apartamento da Bessa. Todos os sonhos fizeram muito bom. Ele falou que era muito bacana, ali na região da Cesário Alvim, na rua Cesário Alvim. E ele perdeu, ele ficou muito triste, ele perdeu, era o sonho da vida dele, aquele apartamento, houveram algumas modificações e tudo mais, ele perdeu. E aí veio na minha cabeça, falei, não fica triste não, hoje ele tem uma casa, mora bem e tudo mais, conseguiu uma casa própria, mas ele ficou muito triste naquela época. Eu falei assim, não fica triste não, porque tudo tem um motivo. Não, Gil, poxa vida, eu gastei dinheiro pra caramba lá, depois eu só consegui recuperar, eu perdi mais de 16 mil, mais de 20 mil e tal. Aí a vida andou. Um tempo atrás, muito tempo que eu não vi, encontrei com ele e disse, rapaz, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, não sei, você me contou. Aí ele foi e me falou, o apartamento que eu morava, ele ficava ali, tem aquela rua que sobe lá para São Bernardo, teve uma chuvarada em Juiz de Fora, uma pedra deslocou, ela é enorme, e caiu, bateu exatamente no apartamento que ele tinha comprado, arrebentou o apartamento, a parede, o pessoal que morava ali no prédio de dentro teve que sair porque a Defesa Civil não permitiu ficar. Eu falei, rapaz, não era para ser assim mesmo não, hein? Deus me livre, quebrou, estragou a sala, o apartamento e tudo. Hoje ele mora numa casinha legal. Bom, buscávamos diretrizes no exemplo de alguém, isso aqui é ótimo. Você via aquela pessoa, um palestrante, um sacerdote e tudo mais, você vê assim, nossa mãe do céu, que coisa bacana, que cara legal, que palavra bonita, e de repente você vê o sujeito com uma situação que não condiz com aquilo que ele prega. No livro Irmão Jacó, Frederico Figner foi o dono da RCA Victor, uma das maiores gravadoras de música do Brasil, empresário, espírita, palestrante, daqueles assim que quando palestra lotada, o cara começava a falar, ele disse, um cara muito vistoso, né, voz forte, morreu, desencarnou. Não passou por aquele momento de turbulência, foi recebido no plano espiritual pela filhinha, que ela morreu cedo, a filha que o recebeu, começou a andar por ali. Aí andando com o mentor uma vez, vou dar um spoiler, passando em frente a um bar, a cena, o sujeito bebendo e do lado dele um vampiro, um obsessor. Aí ele ficou indignado, não pode isso, pô, vamos lá tal. Aí o mentor disse, não, vamos deixar para lá e tal. Não, deixa para lá, vamos seguir o caminho. Está no livro Irmão Jacó, uma boa leitura. Não, então, tá bom. Ok, te avisei, depois não reclama não. Entrou. Aí o Figner chegou para a entidade, ô meu amigo, ô meu irmão. Para começar a entidade, ele falou assim, não sou seu irmão. Espírito obsessor, a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque nem sempre eles aceitam certas falas nossas. Mas você está fazendo isso com um companheiro
dinheiro aqui e tal, não faça isso. Ele pegou e falou assim: você conhece ele? Sabe da vida dele? Então não se intrometa. Não, mas não é legal, o rapaz já está alcoolizado, isso aqui entre eu e ele. Enfim, aí de repente o espírito, o vampiro, olhou para ele e falou assim: rapaz, eu te conheço. Eu te conheço. Você não é aquele homem daquele centro espírita lá? Aí ele disse: sou. Sabia que eu cheguei a acreditar em você? Olha só. Como assim? Cheguei a frequentar. Estava gostando. Mas quando você saía de lá, na empresa que você trabalhava, você tratava mal os seus funcionários. Em casa você era um demônio. Você tratava mal a sua esposa, está no livro. Você tratava mal os filhos. E agora você quer que eu deixe? Vai embora. Eu vou conversar com ele aqui para ele pedir mais um. Está no livro. O Tim Maia sempre foi a figura mais controversa da música brasileira. Sempre. Extremamente controverso. Marcava um show com ele e não ia. Não aparecia. Ao mesmo tempo que ele podia surpreender. Tinha um projeto do SESI, em São Paulo, lá no, deixa eu lembrar aqui, Interlagos, se não me engano. Quem transmitia era a TV Cultura. Era um programa de música todo domingo de manhã, ali nos anos 80. E era um programaço, muito bacana. Tem na internet, eu não estou lembrando o nome do programa, é alguma coisa com escrito com verde, alguma coisa assim. É só ver depois. Os programas são legais, são artistas da época da música. E quem ia se apresentar era Roupa Nova. Aí, eu não sei se foi o Paulinho ou se foi o outro lá, o da guitarra, que teve uma torção no pé. Aí na semana, né, tipo assim, segunda, terça-feira, ligaram para a produção do programa e disseram: olha, não vão poder comparecer porque o fulano torceu o pé e tal. Aí, quem a gente vai chamar? E o programa é ao vivo. Vamos chamar quem? Aí, vamos chamar o Tim Maia. Tim Maia, domingo de manhã, nunca vai aparecer, mas jamais. Aí ligaram para a produção. Bom, vamos tentar, né? Ligaram para a produção do Tim Maia. E ele aceitou. E foi. Primeira fala do Tim Maia, até está na internet. Ele ligou e falou assim: gente, eu estou aqui hoje, aquele vozeirão dele, eu estou aqui hoje, hoje eu estou limpinho, hein? Hoje eu estou limpinho. Fez um show, tocou as músicas mais top dele, a banda dele, que era Vitória Regia, uma coisa impressionante, foi um showzaço. Ele só tocou sucesso. Todas, Azul do Mar, Primavera, Me Dê Motivo, Desculpe Todos Sete Mares, Não Quero Dinheiro, todos os sucessos dele. O Tim Maia teve um período da vida dele que ele conheceu uma tal de Congregação do Amor Racional. Era uma congregação religiosa, né? E ele conheceu o cara que era o comandante, ele ficou apaixonado, mudou a vida completamente, tudo. Passou a usar roupa branca. Inclusive ele tem 2 discos que ele lançou nessa época, que não venderam nada na época, foi um desastre. Hoje são discos que são valiosíssimos. Quem tem a primeira edição do disco do Tim Maia, que tem a música Que Beleza, onde ele fala sobre a natureza, fala como é bom ser bom, enfim. O Tim Maia parou de beber, parou de usar droga, parou de fumar, emagreceu, cortou o cabelo direitinho, cabelinho bonitinho, roupinha branca, e todos os momentos religiosos ficava lá e tal, e ele estava realmente empenhado em mudar a própria vida, porque ele via no sujeito que comandava aquela congregação um exemplo, cara, família e tudo mais. Um dia o Tim Maia chegou mais cedo lá no local, e o que ele viu? O cara que era o responsável, num cantinho lá do lugar, agarrado com uma mulher, com uma filha. O cara casado, com filhos, e ele viu a cena. A primeira coisa que ele fez, aí o cara olhou para ele, se decepcionou, saiu, dá um cigarro aí voltou até morrer. Então, a gente vê no outro aquela responsabilidade grande. A gente que atua, temos que ter muito cuidado. Onde estamos, onde vamos. Saio daqui agora para um boteco lá perto da minha casa, aí algum de vocês passa. Peraí, como assim? O cara acabou de falar lá no centro espírita, parado aqui agora no boteco, tomando. Contar
Contávamos com certos recursos para atendimento a compromissos diversos, e esses recursos, eles não vêm, eles somem. A gente contava com uma grana, a gente precisa, principalmente isso. Mas a gente tem que pensar só no material? Sim, também. A gente contava com aquele recurso e de repente aquele recurso não vem, se desespera. Eu estava precisando disso, eu preciso resolver isso. A gente está enganado. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nós somos privados deles. Aí vem o caso, como eu disse agora há pouco, da aquisição de um determinado bem, e de repente um automóvel que você estava sonhando, poxa, eu queria sair com a família passear, de repente vem alguém e bate no seu carro. Ou uma patologia que acomete um familiar ou a si próprio. Nós nunca estamos esperando por isso. Nunca. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Somos apanhados por aquilo. Semana passada eu estava lá no tal lugar curtindo. Essa semana aconteceu um problema seríssimo no meu trabalho, na minha casa. A minha empresa quebrou, vai fechar, ou você mandar embora. Isso, muita gente já passou por isso. Tem um caso que eu acompanhei, gostei, achei fantástico. O sujeito trabalhava numa metalúrgica lá em São Paulo, houve uma demissão em massa, ele vou fazer o quê? Ficou meio com desespero. Aí, para poder desanuviar a mente, ele tirou o carro dele para fora de casa, parou o carro na porta de casa, pegou uma máquina, na época essas VAP, que hoje é mais comum, na época não era tão comum assim, e começou a lavar o carro, para poder tirar a mente que ele estava perturbado. Aí de repente passou um sujeito, parou: você está lavando o carro aí? Você não lava o meu, não? A última notícia que eu tive há um tempo atrás, que já tinham 5 ou 6 lava-jatos em São Paulo. Entende? Que de repente aquela porta fechou, mas a gente tem essa aberta, tem a janela que está aberta, vai ter uma outra aqui que dá acesso para lá. O ser humano não é o mesmo todo dia. Ele tem a opção de ser mutável e resiliente. Não é concordar com tudo, não, mas é o que eu posso fazer para poder dar um salto nisso. Aí vem a parte mais legal que eu disse, como a espiritualidade nos dá prova concreta de que as coisas são de fato importantes pensar na fala de Jesus. Onde tem sombra, a gente tem que ser luz. Está ruim, vamos fazer ficar bom. Eu não consigo agora, amanhã talvez. E aí, onde os Espíritos estão agindo conosco? Aqui, agora. Vou provar para vocês. Quando eu entrei, eu recebi essa mensagem lá na porta, de um garoto muito simpático, que me deu um bom dia muito simpático. A mensagem do Emmanuel diz: meus caros amigos, que as forças divinas vos concedam muita paz espiritual. Guardar o vosso salário de tranquilidade no dever cumprido. Bem poucas consciências encarnadas podem fazer semelhante colheita nessa hora da humanidade terrestre em que tantas tempestades cobrem o céu. Vivemos um grande momento e uma grande época planetária, época de dor, mas também de esperança, de discórdia, mas de renovação, de sofrimento, mas também de ansiedade. Que o Senhor nos dê a sua divina mão, que a paz dele esteja aqui, como sempre. São os sinceros votos do irmão e servo Emmanuel. Do outro lado, enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os próprios adversários na condição de filhos de Deus e irmãos nossos, tão dignos de amparo quanto nós mesmos, enquanto nos irritarmos inutilmente e enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não nos estimem, a felicidade para nós é impossível. E a mensagem da Joana de Ângeles, que foi lida por ela no início aqui da reunião, falando que em momentos difíceis, em momentos não muito glamurosos, em momentos pesados, o que a gente tem que fazer? O que Jesus falou no Evangelho dele, fala até hoje. O cinema ontem estava lotado.
Lá no Fé e Caridade, tem uma quinta-feira no mês, tem o Cine Clube lá, que eles discutem exatamente a série The Chosen. O Johnny Romy, que faz o papel de Jesus Cristo, só para poder cair nisso que eu acabei de falar aqui agora, e quanto os espíritos estão agindo. O Johnny Romy, que faz o papel de Cristo, passou uma situação essa semana extremamente dolorosa. Uma moça chegou para ele e falou: cura o meu filho. Aí ele parou e ficou olhando para ela assim. Ele deu esse depoimento agora recente em lágrimas. Ele disse: queria ser o próprio. Foi só o que ele disse. Estava numa situação difícil financeira, 4 meses sem grana, passando um perrengue danado, nada dele funcionava, nada. Ele não estava sendo chamado para fazer, ele é ator, ele depende da arte dele. De repente, um telefonema. Aí ele é convidado a fazer o papel de Jesus Cristo numa série que não se saberia que seria sucesso. Hoje é um grande sucesso. E ele ainda reza o Pai Nosso em aramaico. E por fim, um outro grande depoimento, num momento de grande ansiedade, num momento de grande dor, Pietro de Sarubi, que faz o Barrabás no filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ateu, completamente ateu, não acreditava em nada, a vida dele era ruim, péssima, uma vida difícil, conseguiu aquele emprego, ainda foi fazer o papel de Barrabás, e fizeram uma caracterização, o cara já não é muito bonitão, né? Ainda fizeram a caracterização dele, aí ficou mais complicado. Ele diz, na hora do julgamento, Pilatos no meio, o Jim Caviezel, que fez o papel de Jesus Cristo do lado, e ele, quando ele olhou para o ator, que estava com maquiagem, obviamente, né? E que o Jim Caviezel olhou para ele, ele falou: eu não vi o ator, eu vi Jesus Cristo. Depois daquilo, tanto é que se você ver o filme, tem também essa parte na internet, veja a cara que ele faz. Depois daquilo, ele se transformou em religioso, católico daqueles assim, fervorosos, escreveu um livro sobre a mudança dele e a vida dele foi assim. Então, quando a gente lê uma mensagem dessa, nos tempos de incerteza, a gente tem a certeza de que vamos nós colocar um trabalho, sair daqui hoje, fazer um belo almoço, curtir com a família, assistir um jogo de tarde e saber que nós estamos amparados por uma quantidade enorme de espíritos amigos, todos nos abraçando, e vamos ter a certeza de que amanhã, quando a gente acordar na segunda-feira, a gente vai dizer com muita satisfação: graças a Deus, estou vivo e hoje é segunda. Essa é a E as palmas são para Jesus, Muito obrigada por esse estudo, né? Bom dia a todos que eu não vi ainda. A gente vai fazer agora a nossa prece final. E aqueles que desejarem, tá, após a prece, receber paz, é só permanecer em silêncio no salão. Vamos fazer a nossa prece então, né? Agradecendo a esse Deus Pai de amor, que sempre, em todos os momentos, nos envolve, nos protege, que está sempre nos intuindo, né? Nos apontando o melhor caminho a seguir, e rogar a toda essa espiritualidade amiga que nós consigamos a todo instante fazer a nossa parte para manter essa sintonia fina com o alto, para nos manter ligados ao Mestre amigo Jesus, ao nosso anjo guardião, e que toda essa paz que nós sentimos agora nesse instante, nessa casa, a gente possa levar conosco de retorno aos nossos lares. Que assim seja.